Já plantou uma semente no dia seguinte, cavou a terra para ver se já tinha nascido? Parece ridículo, né? Mas é exatamente isso que a gente faz com os nossos sonhos, com os nossos negócios, com a nossa fé. A gente planta uma oração e 3 dias depois já quer ver o milagre pronto. A gente planta um hábito novo e na semana depois já quer o corpo transformado, a conta bancária diferente, o relacionamento curado. E quando isso não acontece no tempo que a gente esperava, a gente desiste. Cava a terra, tira a semente, joga fora e planta outra coisa em outro lugar, achando que o problema era a semente, quando na verdade o problema era a nossa impaciência. Eu sou Thalita Lima e aqui eu falo sobre fé, mentalidade e propósito aplicado à vida e aos negócios para quem não quer só estar ocupada, mas viver com clareza e direção. E hoje eu quero conversar com você sobre uma das coisas que mais sabota o crescimento de mulheres que eu converso todos os dias, a pressa. A ansiedade de colher antes da hora. Porque existe um tipo de paciência que não é passividade, não é ficar parado esperando a vida acontecer. É uma paciência ativa, estratégica, que planta, cuida e confia no processo. E é sobre essa paciência que a gente vai falar hoje. Vamos começar pela raiz espiritual disso. Lá em Gálatas 6:9, a Bíblia diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Repara que na estrutura desse versículo, ele não diz colheremos imediatamente, ele diz no tempo próprio. Isso significa que existe um tempo que não é seu, que não é meu, é um tempo próprio, determinado, que a gente não controla. E a única condição que Deus coloca ali, seja perfeito, não erre nunca. A condição é uma só: não desanimar, não desistir no meio do processo. A colheita já está garantida para quem persiste. O que está em jogo é se você vai chegar viva até ela. E isso conecta direto com Eclesiastes 3, que fala que há um tempo de plantar e um tempo de colher. E são tempos diferentes, separados, cada um com sua função. Você não planta e colhe no mesmo dia. Isso não existe na natureza e também não existe na vida. Mas a gente vive numa cultura que treinou o nosso cérebro para esperar o oposto disso. E aqui eu quero trazer para você o que a neurociência explica sobre por que a espera dói tanto. O nosso cérebro tem um sistema de recompensa movido a dopamina. E a dopamina não é liberada só quando a gente recebe algo bom. Ela é liberada também na expectativa, na antecipação. O problema é que vivemos hoje num ambiente de gratificação instantânea. Um vídeo curto, uma notificação, uma compra online que chega no dia seguinte. Isso recalibrou o nosso cérebro para esperar recompensas cada vez mais rápidas. E quando a recompensa não vem rápido, quando o negócio não decola em um mês, quando a oração não é respondida, né, na semana que a gente pediu, o cérebro interpreta isso quase como uma ameaça e ativa o mesmo circuito de desconforto que ativaria diante de um perigo real. Por isso, a espera incomoda tanto o corpo. Não é frescura sua, é biologia, tá? Mas a biologia a gente treina. E é isso que separa quem desiste no meio do caminho de quem colhe. Quem entende esse mecanismo para de tratar o desconforto da espera como um sinal de que algo está errado e passa a tratá-lo como parte esperada do processo. É exatamente aí que entra a diferença entre esperar passivamente e esperar com propósito. Esperar passivamente é ficar parado de braços cruzados, checando o resultado toda hora, comparando sua colheita com a dos outros. Esperar com propósito é regar a terra todo santo dia, mesmo sem ver o broto. É continuar apostando mesmo com pouco alcance, é continuar cuidando do casamento sem ver mudança imediata no outro, é continuar orando mesmo quando o céu parece bronze. Tiago 5,7 usa exatamente essa imagem. Fala do lavrador que espera com paciência o precioso fruto da terra, até que receba a chuva. Repara que o lavrador não fica parado, ele trabalha na terra durante todo o tempo de espera. A paciência bíblica é uma paciência que trabalha. E eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te falado. Querer colher antes de plantar de verdade também é uma forma de autossabotagem. Muita mulher troca de ideia, de nicho, de estratégia, de relacionamento, de ministério, achando que o problema é a semente, quando na real o problema é que ela arrancou tudo antes da raiz se firmar. Toda vez que você desiste no meio, você volta para estaca zero. E o inimigo sabe muito bem disso.
Ele não precisa te fazer desistir do sonho de vez, basta ele te fazer plantar e arrancar, repetidamente, para você nunca colher nada. Cansaço sem fruto, esforço sem resultado. E isso desgasta muito mais do que a espera em si. Então, como é que a gente constrói essa paciência que gera colheita na prática? Eu quero te dar 3 chaves. A primeira é: separe processo de resultado. Coloque sua meta diária no que você pode controlar. Regar, cuidar, aparecer, orar, trabalhar, e não no que você não controla, que é o tempo da colheita. Quando sua meta de hoje é gravar o vídeo e não viralizar, você protege sua constância, porque você consegue cumprir essa meta de hoje, mesmo sem ver o resultado ainda. A segunda chave é: crie marcos de acompanhamento, não prazos de ultimato. O que seria esse prazo de ultimato, por exemplo? É pensar, assim, em 30 dias não der certo, eu paro. Já o marco de acompanhamento é: a cada 30 dias eu vou olhar o que aprendi e ajustar, de forma a regar sem arrancar a planta. Isso muda completamente a relação do seu cérebro com o tempo de espera, porque você deixa de encarar a demora como um fracasso e passa a encará-la como parte natural do ciclo. E a terceira chave, que para mim é a mais importante, é: alimente sua fé com testemunho, não só com sentimento. Quando a espera aperta, o sentimento vai mentir para você. Ele vai te dizer que nada está acontecendo. Mas o testemunho, a palavra, os relatos de quem já colheu depois de esperar, isso ancora sua alma numa verdade muito maior que sua emoção do dia. Então, guarde memoriais, escreva o que Deus já fez até aqui, porque nos dias de seca é a memória do que já foi feito que vai te manter regando. E eu quero te lembrar uma coisa: toda colheita boa tem uma estação de inverno atrás dela, invisível, debaixo da terra, onde parece que nada está acontecendo, mas é justamente ali que a raiz está descendo mais fundo para sustentar o peso do fruto que vem depois. Se você está numa fase de espera agora, isso não é atraso, pode ser justamente a raiz se firmando para você não balançar quando o fruto chegar. Se esse conteúdo tocou em algo que você está vivendo agora, eu quero te convidar para dar um passo além da reflexão. É você deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrita e comenta aqui embaixo qual semente você está decidida a não arrancar antes da hora. Eu quero ler essas respostas. Nos vemos nos próximos vídeos e continue regando. A sua colheita está mais perto do que parece.